Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar aqui o auxílio emergencial nas suas mais variadas nuances, né? E eu queria iniciar aqui lembrando de Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que falo isso? Porque desde o início dessa pandemia no Brasil, o presidente Bolsonaro sempre teve a preocupação, presidente Pedro e presidente Canuto, de poder equilibrar as ações dos cuidados na área da saúde com as ações na área econômica e principalmente se preocupou com uma grande rede de proteção que pega os vulneráveis, os que têm contratos de trabalho e a condição de que o país pudesse enfrentar esse momento tão difícil com equilíbrio, bom senso e racionalidade. Desde que o presidente Bolsonaro falou isso, há pouco mais de um mês, o presidente vem sendo agredido muitas vezes porque ele ousou preocupar-se com todos. Isso é muito curioso. Parece que só poderia se olhar em uma direção. Mas o presidente deu à área da saúde todas as condições para que o SUS se fortalecesse, para que os hospitais brasileiros pudessem equipar. O apoio foi dado a governadores e prefeitos. E, por outro lado, o presidente foi a primeira voz que se levantou para falar que precisávamos olhar o Brasil como um todo. E é esse Brasil como um todo, o Brasil que tem que se preocupar, sim, com os aspectos econômicos. O emprego, o desemprego, a fome e a miséria matam historicamente na América Latina mais do que qualquer epidemia. Se alguém tem uma dúvida, seja honesto intelectualmente, e isso vale para gestores estaduais, municipais e para setores da imprensa brasileira. Ser honesto intelectualmente não é pedir muito, é apenas pedir justiça. E todos verão que nós temos um presidente que, de maneira equilibrada, e por isso recorri ao versículo bíblico, trata a questão desse momento difícil para tantos países na perspectiva do nosso Brasil. E está publicado hoje uma referência significativa, pareando o Brasil com alguns dos maiores países do mundo, no que diz respeito à forma como o Brasil vem combatendo a doença no Brasil. E o Brasil é um dos países que tem o menor número de óbitos por milhão de habitantes, que é um número universal e que tem que ser olhado novamente com clareza e, acima de tudo, com equilíbrio. Nós entendemos a necessidade de todos e não faltou dedicação para chegar o auxílio emergencial a 59 milhões de brasileiros. Foi feito, durante este período de pouco mais de 45 dias, a maior bancarização e transferência de renda que se tem notícia em toda a América Latina, em toda a história da América Latina. Vou repetir. Foi feito a maior bancarização e a maior transferência de renda que a América Latina já conheceu ao longo da sua história. E me ajuda aqui o presidente da Caixa, o presidente Pedro, dizendo que isto é no hemisfério sul. Uma operação sem paralelo, e era natural que enfrentássemos dificuldades. Escolhemos um caminho ousado. Fomos através de um aplicativo, usando um meio digital, e a consagração deste meio estão nos números que serão apresentados tanto pelo presidente Canuto quanto pelo presidente Pedro.
E uma referência importante, 37% de todo o auxílio emergencial foram recebidos por famílias nordestinas. E 100% do acesso a este benefício se deu exatamente pelo aplicativo que a Caixa disponibilizou e que evoluiu ao longo do tempo para um produto que já desperta atenção, e na semana que passou tivemos tanto do Banco Mundial quanto do BIRD, de organismos da ONU, a preocupação de tentar entender como o Brasil fez tanto, com tanta segurança, em tão pouco tempo. Lembrar que o nosso irmão do Norte distribui cheques. E tem um número de resgate de cheques absolutamente que não atinge 10% do que nós já fizemos. E num país que, apesar da sua tecnologia, um cheque leva uma compensação média de uma semana, diferente de um crédito imediato que é feito aqui no Brasil. Para que se possa obter os números que obtivemos, foram bilhões de cruzamentos em inúmeras bases de dados, feito pela Dataprévia, que fica o meu agradecimento ao todo ao corpo diretivo e aos funcionários da Dataprévia nesse grande esforço que foi feito. Encontramos mais de 20 milhões de invisíveis, já nos aproximamos, presidente Pedro, e agradeço a todo o corpo de funcionários e dirigentes da Caixa Federal. Nós estamos nos aproximando de algo em torno de 25 milhões de invisíveis. Pessoas que nunca foram enxergadas por nenhum governo. E o governo do presidente Bolsonaro conseguiu encontrá-las, as enxerga, sabe onde elas moram, sabe a sua composição familiar, e todas elas estão hoje gratuitamente com uma conta bancária aberta, o que vai permitir muitas ações no futuro. Mais uma vez, é bom registrar a grande rede de proteção que está instalada no Brasil. São 59 milhões de brasileiros que vão receber o auxílio emergencial, já caminhando para o pagamento da segunda parcela, que é o que nós vamos apresentar hoje, quer através do Bolsa Família e quer através de todos os demais elegíveis. No benefício emergencial, são mais 24 milhões de pessoas que serão atingidas. O Brasil, enquanto os países perdem emprego, já fechou 7,5 milhões de acordos para o benefício emergencial, o que significa que são 7,5 milhões de empregos preservados nesse momento difícil no Brasil. E se nós colocarmos o BPC, mais as aposentadorias, os benefícios previdenciários, que são na ordem de 36 bilhões, nós temos hoje o governo federal dando condição de enfrentamento e sobrevivência a 119 milhões de brasileiros. Ou seja, atingindo praticamente, impactando praticamente toda a população brasileira. Por isso, eu concluo aqui essa abertura, dizendo que o Ministério da Cidadania, por determinação do presidente Bolsonaro, mobilizou todos os recursos técnicos da nossa estrutura, da Dataprévia e da Caixa Federal para minorar as dificuldades de cada brasileiro e de cada brasileira. E com segurança, com eficiência, nós agora vamos apresentar um calendário que vai ser apresentado pelo presidente Pedro, da Caixa Federal, que leva em conta toda a experiência acumulada na primeira parcela. Tivemos, sim, dificuldades, experiências que nós vivenciamos nas filas das agências da Caixa, e nós estamos montando agora um protocolo em sintonia com o Ministério da Saúde, inclusive, para poder fazer com que, nas próximas 4 semanas, 59 milhões de brasileiros sejam atingidos por esse auxílio. Todos podem, com clareza, identificar a complexidade dessa ação e a importância dessa ação para a vida das famílias no Brasil. Então, presidente
Gustavo Canuto, da Dataprev, a palavra é sua, para apresentar os números e os detalhes para que a imprensa possa ter, e logo a seguir o presidente Pedro vai fazer a apresentação dos dados da Caixa e também do tão esperado cronograma de pagamento da segunda parcela. Agradeço, ministro Onix, também presidente Pedro, vice-presidente Tatiana, vice-presidente Cláudio Salituro, prazer tê-los aqui na mesa. E queria mandar um agradecimento especial, ministro, se o senhor me permite, ao secretário executivo Antônio Barreto, que tem se mostrado um gestor de primeira linha, muito preocupado, que está deixando a sua família muitas vezes de lado para cumprir essa difícil tarefa, que é levar esse dinheiro tão necessário a milhões de pessoas. Os dados estão aqui na tela, é o primeiro grupo, é o grupo dos informais, é o grupo do aplicativo. Esses são os dados de abril, o resumo de quanto a Dataprev processou. Então, recebemos em abril 62 milhões de requerimentos, processamos 60,5 e ficamos com 1,5 milhão. Este é o resultado do processamento. Todos esses 60,5 milhões já foram devolvidos à Caixa. Parte deles, uma parte considerável, diga-se de passagem, foi devolvida nesta madrugada. É importante dizer isso, porque a Caixa precisa de um tempo para poder processar e realizar o pagamento. Não é instantâneo. O processamento de 14,6 milhões foram entregues nesta madrugada à Caixa Econômica. E desses, pouco mais de 8 milhões são de elegíveis, pessoas que poderão receber. Então, eu repito, nesta madrugada, pouco mais de 8 milhões foram indicados à Caixa como elegíveis a receber o benefício, e agora a Caixa Econômica terá condições de realizar o pagamento. Sendo bem direto e objetivo com a imprensa e com todos os presentes, vou colocar 3 perguntas aqui e 3 respostas associadas que eu imagino que sejam relevantes. Quantos requerimentos a Dataprev recebeu desde o início desta operação que vieram do aplicativo, que vieram da Caixa? Esse total são 66,2 milhões de requerimentos. Quantos requerimentos a Dataprev já devolveu à Caixa Econômica neste período? 60,5 milhões. E, finalmente, quantos requerimentos ainda se encontram pendentes de processamento na Dataprev? 5,7 milhões. Destes 5,7 milhões, 1,5 milhão são de abril, 4,2 milhões são de maio. Esses números são referentes do primeiro dia, 7 de abril, até o dia 14 de maio, ou seja, ontem. Então, esses são os números principais do aplicativo. As equipes sabem da importância, da urgência, da criticidade de entregar esse recurso, de entregar os resultados à Caixa Econômica para que ela possa fazer o pagamento e esse dinheiro chegue às pessoas. Mas eu insisto, o processamento é feito com 17 bases governamentais. Cada uma dessas bases tem suas peculiaridades, seus dados têm atualizações específicas. Essas bases são geridas e mantidas por outros órgãos que não a Dataprev, não o Ministério da Cidadania, não a Caixa. Temos bases da Receita Federal, da Secretaria do Trabalho, do Poder Judiciário, entre outras. E os resultados são totalmente compatíveis com as informações constantes dessas bases. As atualizações das bases são feitas em períodos diferentes. A Dataprev atualiza a sua base de dados analítica a cada mês. Acabamos de fazê-lo, terminamos no dia 5 de abril, 5 de maio. Todos os processamentos de maio serão feitos em cima dessa nova base, já atualizada, com novos números. E isso explica um pouco das diferenças que nós encontramos em relação à realidade de hoje e o que os dados mostram. Não é possível que as bases do governo reflitam instantaneamente a situação de cada um dos brasileiros. Por isso que existem condições de rever o que foi processado, de rever os resultados, justamente por essas dificuldades que são intrínsecas a um processamento em lote, a um processamento em bloco, e repito, de milhões de registros.
Pode passar, Denise. Pode pôr por último. Os outros os senhores já conhecem. Esse é o grupo do Bolsa Família, não se alterou. A gente já está em 100% já há algumas semanas. Pode passar. O grupo 3 é do CAD único, que não são inscritos, não são beneficiários do Bolsa Família. Pode passar. Não, por fim, é aquela última que era do centro. Isso. Exatamente. Aqui é um processamento, então, desde o dia 3, que foi quando a lei realmente foi publicada no dia 2, no final do dia. Dia 3 foi o primeiro dia que tínhamos uma lei vigente para ser processada, até o dia 14. Quantos requerimentos foram apresentados à DataPrev nesse período? 118,2 milhões de requerimentos. Quantos foram processados? 112,5. Quantos foram considerados elegíveis? 59,3 milhões. Quantos estão aguardando processamento ou estão em processamento? 5,7. Então, ministro, esses são os números, são números vultosos, demonstram uma complexidade. Nós estamos falando de mais da metade da população em requerimentos. Claro que não é um CPF por requerimento, pode ser um pouco menos, mas mostra a complexidade do processo, a preocupação do governo, do presidente Jair Bolsonaro, em entregar rápido. Porque um processo perfeito, tecnológico, pode ser feito? Talvez. Mas o tempo necessário para não ter erro algum não é compatível com a necessidade e com a urgência que a situação exige. Pequenas falhas, pequenos erros são esperados quando você faz um processamento de milhões de registros, batendo com bilhões de bases, cada uma geridas ao longo de décadas. E eu insisto, esse governo começou no dia 1º de janeiro de 2019. Essas bases, elas existem há muitos anos, há décadas. Falhas que possam existir nas bases de dados, algumas inconsistências, não podem e não devem ser atribuídas a um governo que está há 1 ano e alguns meses trabalhando. É isso que nós temos para trabalhar. Estamos fazendo o melhor possível com o que existe. Essa é a preocupação. A cada processamento, a cada remessa que recebemos, são aperfeiçoados. As bases são melhoradas, atualizadas, a conversa contínua entre os atores, cidadania, Caixa, Receita Federal, Poder Judiciário, todos envolvidos para que a gente possa entregar o melhor resultado. Mas existem dificuldades, e são dificuldades herdadas de muitos anos e que precisam serem revistas, e isso eu não tenho dúvida, esse processo nos ensinou muito, que os cadastros sociais são importantes, têm que ser atualizados para que a gente possa fazer uma política pública que alcance quem realmente precisa. Esse é o objetivo e eu espero que a DataPrev possa estar contribuindo da melhor maneira, ministro. Obrigado. Obrigado, presidente Canuto. Presidente Pedro Guimarães, a palavra é sua. Muito obrigado, ministro. Um abraço, Canuto, de vice-presidente Tatiana, Cláudio e toda a equipe do Ministério da Cidadania, da DataPrev, da Caixa Econômica Federal. Então, com muito orgulho que a gente vem aqui apresentar esse segundo calendário. É um calendário intenso, onde nós trabalhamos para reduzir ao máximo a questão das filas. Nós, na Caixa Econômica Federal, temos mais de 35 mil pessoas nas agências. A diretoria toda está indo nas agências. Eu, pessoalmente, fui em mais de 50 agências. A partir de segunda-feira, todo dia de manhã, nós iremos em agências, às vezes chegando lá antes das 8 horas da manhã, porque é a única maneira que eu entendo de perceber exatamente ajustes que nós precisaremos fazer, como fizemos dessa maneira.